Olá, seja muito bem-vindo ao Business Insights. Meu nome é Vitor, sou o host do podcast, é um prazer ter a sua audiência e semanalmente eu procuro diretamente aqui de Londres trazer histórias incríveis de empreendedores e empresários brasileiros aqui na Inglaterra. É um prazer ter a sua audiência, muito obrigado. E eu já vou pedir para você, claro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha, de repente você tem um amigo, uma amiga empreendedora e talvez um dos episódios pode fazer sentido para ele ou para ela. E ajuda o algoritmo a entregar o nosso podcast, o nosso episódio para mais pessoas. E antes de começar, eu quero falar do nosso patrocinador de hoje. Nosso patrocinador, que é uma empresa focada em soluções de cibersegurança e nuvem, cloud, né? Que é a RN Digital. É uma empresa que eles são focados em soluções, né? Para quem, de repente, tem uma empresa, tem um comércio, tem uma oficina mecânica, ou até mesmo uma agência, uma clínica médica ou de dentista, e você trabalha com dados sensíveis, com software, com banco de dados, com banco de contatos de clientes, e você precisa estar protegido o tempo todo. Por isso, a RN Digital World, eles oferecem soluções de cibersegurança, no caso, autenticação multifator, detecção e resposta contra invasão, antivírus, e também tem a parte de Cloud Solutions, como eu falei, que eles também oferecem gerenciamento de redes, suporte 24/7. Não fique vulnerável. Contate a RN Digital World, fala com eles, o Instagram deles é @RN Digital World UK, ou o site www.rn-digitalworld.com. No meio do episódio eu vou dar mais informações para você. E é um prazer receber hoje ele, que é uma pessoa muito corrida, tem uma agenda bem atribulada, mas é um cara que eu tenho muita admiração, sigo eles nas redes sociais. Samuel, seja bem-vindo. Valeu, Vitor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e sempre quando eu tenho oportunidade, quando eu sou convidado para falar sobre finanças, sobre investimentos, eu aceito e quando você me fez o convite, eu topei na hora. Não, eu queria falar isso, eu queria fazer esse gancho. Sim. Te mandei um inbox no Instagram, na hora você respondeu, Sim. eu achei, sou fã, sigo o teu perfil, Sim. você trata de finanças, você fala de finanças aqui em UK, Isso. e é um assunto que muito me interessa. E, pô, na hora que você respondeu, eu falei assim, o cara é firmeza, vai mesmo, e você marcando, e hoje você tá aqui, é um prazer receber você. Valeu, obrigado. Como eu falei, cara, na hora que eu tenho oportunidade, isso não é só para quando eu tô num programa gravando. Legal. Quando alguém me manda uma mensagem com uma dúvida, cara, eu paro, às vezes, o tempo que eu tenho para responder. Então, o meu inbox do Instagram é zerado, é vazio. Legal. Eu recebo mensagem todo dia, eu respondo todo dia. E isso, assim, tá crescendo cada vez mais. E eu ainda assim mantenho tempo para estar falando disso. Porque é o que eu gosto de fazer. Legal. Então, se eu tô aqui, se eu tenho oportunidade de falar para brasileiros que estão morando no Reino Unido e tal, é um prazer tá podendo conversar com esse assunto. Legal. E para me ajudar nesse bate-papo com essa fera de hoje, ele que é meu amigo, entusiasta da área financeira, de finanças, de investimento, Eduardo Crispim, o Dudu. Seja bem-vindo, Dudu. Bom dia, Vitor. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. O Samuel também. A gente já acompanha no Instagram, né? E quando você mandou a mensagem, tá hora demais, né? É um prazer receber você. Muito obrigado. E eu queria, Samuel, esse episódio, a gente vai incomodar as pessoas com esse episódio. A nossa missão nesse episódio, Dudu, é chegar no final dele e as pessoas se sentirem incomodadas no bom sentido. Sim. Inquietas. Motivadas também, né? Motivadas, é isso aí. Porque a gente vai tocar em alguns assuntos polêmicos, assim, no sentido da área financeira, porque essa parte a parte de dinheiro, quando você fala de dinheiro, de investimentos e de riqueza e de construção de patrimônio, ainda tem muito tabu nos casais, nas famílias, né, as pessoas. Então a gente vai trazer alguns assuntos aqui que no final a pessoa tem que se sentir assim incomodada e motivada de falar assim, poxa, né, preciso mudar. Sim. Eu preciso. Se uma pessoa, depois desse episódio, decidir mudar, o nosso papel já tá, a nossa missão está cumprida. Isso aí. E eu quero trazer uma polêmica, um assunto. Por que o índice de divórcios entre casais... Vou puxar para o meu lado, que eu sou casado. Uhum. Dudu ainda... Quase. Né, Dudu? Tá quase. Mas eu sou casado. E eu queria trazer isso. Por que o índice de divórcios, né, entre casais, por questões financeiras, questão de dinheiro, é tão alto? Se você procurar, fizer pesquisas...
é um dos mais altos. Sim. Esse motivo. Por que isso no meio dos casais, Samuel? Cara, bom, só pegando um gancho do que você falou, grande parte do trabalho que eu faço é de inspiração e Legal. também de orientação. Então, quando você falou sobre esse episódio de fazer as pessoas se motivar e tal, conversar sobre esse assunto e estudar sobre esse assunto, se você está vendo, né, esse vídeo, se você quer aprender mais, essa inspiração, tipo, esse desejo de aprender mais já vai te levar muito longe, assim. Você acha que é o primeiro passo? É o primeiro passo, cara. Você precisa, tipo assim, de falar, dá pra fazer alguma coisa, é possível fazer alguma coisa, e eu vou me motivar pra começar a fazer alguma coisa. Então, principalmente na área financeira. Comigo aconteceu assim, eu já vou entrar no assunto do divórcio, mas comigo aconteceu assim. Eu precisava de uma mudança financeira e eu lembro de ver um vídeo no YouTube falando sobre um assunto financeiro e, assim, não foi o que o cara falou, eu nem sigo mais o que o cara falou, a técnica de investimento e tal que ele estava falando. Mas ele me inspirou a aprender mais, a olhar mais para essa área, a cuidar mais dessa área, a dar uma atenção para essa área, para a área financeira. Na hora que despertou. Desperta. Então, tipo assim, o meu trabalho, o seu trabalho, quando você traz aqui vários empreendedores, em grande parte é trazer inspiração. É orientação também. Perfeito. É orientação. Tem orientação. Tem como você falar, faz isso, faz aquilo e tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a inspiração é fundamental, assim. Sobre divórcio, cara, sobre problemas financeiros, sobre comportamento financeiro que causa problemas, por exemplo, em um relacionamento, para vir ao ponto de ter um divórcio, é porque a gente tem que entender que finanças afeta tudo. Boa. E não tem como não afetar o seu relacionamento, não tem como não afetar você como indivíduo e você em um relacionamento. Vai afetar a sua carreira, vai afetar o seu relacionamento, vai afetar a sua autoestima. Então, o seu comportamento financeiro, ele vai afetar tudo. Então, eu quero fazer já um gancho. Uhum. Você chega na parte dos casais, mas às vezes a pessoa começou a assistir e fala assim, pô, mas eu nem sou casado. Sim. Entendeu? Fica aí nesse episódio porque tem bastante... Hoje tem ouro. Sim. Hoje nós vamos anotar aqui e vamos tirar a lição. Anota. Anota. Né? Tem aquele meme, anota, pega o caderno, anota. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou casado, eu nem sou empreendedor, tal. Mas mesmo para quem é solteiro, é o que você falou. Às vezes a coisa sai do trilho e você fica mal durante o dia, durante a semana. Sim. A fatura do cartão de crédito estourada, sem dinheiro pra sair, pra comprar um negócio que você gosta lá na internet e tal. É interessante o que você falou, porque às vezes não é... Eu puxei o tema do divórcio, porque eu sou casado, mas fala dessa parte, né, do comportamento, que isso muda e a pessoa fica... Não precisa nem ser casada, mas a pessoa fica pilhada mas ali. quando é solteiro ainda, na verdade, né? Exatamente. Se você não sabe administrar seu dinheiro agora, quando é casado, muito menos. Né? Cara, é o seguinte, tem uma coisa na nossa biologia, no nosso cérebro, é uma coisa do nosso organismo. Se a gente está vivendo em uma situação de ameaça, então isso se desenvolveu na nossa biologia. O nosso cérebro, ele aprendeu a liberar certos hormônios de resposta à ameaça. Isso lá quando a gente morava na selva e lutava contra leão. E depois, quando a gente estava ali com escassez de recursos e quando encontrava recursos e tal. Então, o nosso cérebro, ele viveu muito... A maior parte do nosso tempo de cérebro, de desenvolvimento do cérebro, viveu nessa estrutura de sociedade. Essa sociedade que a gente vive hoje e tal, essa maneira com que a gente vive hoje, é muito pequeno em relação a toda a história. Então, o nosso cérebro, ele desenvolveu esse mecanismo de defesa de liberar alguns hormônios quando você está em ameaça. E o problema a gente já não tem tanta ameaça assim. Certo. Mas quando a gente tem uma desorganização financeira, quando a gente não se comporta de uma maneira madura, responsável e autêntica com o nosso dinheiro, a gente vai acabar, às vezes, vivendo situações de exposição, de escassez, ou seja, vai faltar, ou eu estou na possibilidade de faltar o recurso, ou eu vou passar vergonha por isso. Às vezes eu não vai faltar, mas eu vou passar vergonha por isso. Essas duas ameaças bagunçam você por inteiro. Exatamente. E você vive constantemente como se tivesse um leão correndo atrás de você. O seu batimento cardíaco sobe, os seus níveis de pressão sanguínea aumentam e a sua saúde física é comprometida. Como que a mental não vai ser? Entende? Então... A mental mais ainda. A mental mais dominó, ainda. Né? A mental mais ainda. Os números de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. Eu sou um caso disso. Eu vivi uma boa parte da minha vida no estresse financeiro que acarretava em problemas emocionais. Então, esse tipo de disfunção no seu comportamento financeiro, ele vai causar, não tem como não causar, é natural causar. É você viver constantemente nessa ameaça. É uma resposta biológica do seu cérebro. Entendeu? E aí, pro relacionamento, me diz como que uma pessoa que não está em paz,
vai conseguir manter ali um relacionamento que tem vários desafios. Não consegue. Que tem vários desafios. Então, vai afetar tudo. Vai afetar a sua carreira, vai afetar a sua profissão, vai afetar você como pessoa, autoestima, saúde e tal, e vai afetar o casamento. Porque aí você traz, para essa equação, você traz mais uma pessoa. Sim. Porque enquanto tá só você, não é bom viver em constante, né? nesse estado de alerta e tal, por causa da parte financeira. Aí você traz mais uma pessoa para a equação, que também vai trazer, né? No caso, teu parceiro, tua parceira, também vai trazer o modo de vida dela, os hábitos, os costumes, as ideias, os tabus, os bloqueios. E aí são dois, e é uma mistura explosiva, né, cara? Principalmente quando você traz a parte financeira, que aí os dois, digamos assim, quando um ainda tenta, vai puxando aquele estresse, mas quando os dois não conseguem, aí vira uma bomba relógio. E o que acontece? Muitas vezes falta diálogo. E aí a falta de diálogo, o problema não é a questão financeira, o problema é a falta de diálogo. Então já tem ali um problema no relacionamento, porque às vezes não tem um diálogo muito claro. E finanças é um desafio falar. Eu tenho um caso de uma cliente que eu atendi, que antes ela estava solteira, ela não estava em nenhum relacionamento, mas ela estava com um problema financeiro, ela estava com uma dívida no cartão de crédito, ela tinha feito uma compra grande e tal, e aí tinha acabado de comprar uma casa, de repente teve que fazer uma reforma que não estava esperando, e aí começou a nascer ali uma dívida de cartão de crédito, que é a pior que existe. E dívida de cartão de crédito é assim, né? Daqui a pouco já tá ali escalando e tal. E foi aumentando, e aí ela estava solteira, entrou no relacionamento, e ela não queria falar sobre isso, tava se sentindo com vergonha, ela não falava pra ninguém. Tá sob controle e tal, daqui a pouco eu pago. Mas entrou no relacionamento e não comentou sobre isso. Só que aí tinha vergonha porque financeiramente, quando a gente tá em uma posição dessa, a gente sente vergonha, porque o nosso status social da dívida diminui a gente, de certa maneira, emocionalmente. Então, tem vergonha e tal. Por outro lado, né, o sucesso financeiro te coloca num status social de, né, opa, beleza, tá tudo certo com aquele cara, mas a dívida é pelo contrário. Então, tava ali com aquela vergonha, com aquela dificuldade de falar, entrou no relacionamento. Para evitar que tivesse uma ideia de que ela estava nesse problema financeiro, o comportamento dela era ainda pior financeiramente. Ou seja, às vezes você tá passando por uma fase que você dá uma segurada, não vai num lugar, não vai no outro, não, tá tudo bem, ia. E tipo assim, para mostrar que tava tudo bem, não falava. Foi chegando num ponto... Uma bola de neve. Foi chegando num ponto que ela não dava conta mais de aguentar emocionalmente esse peso, e começou a notar que tinha alguma coisa errada no relacionamento, e falou, o que você tem? Conversa comigo e tal. O parceiro. É algum problema com alguma droga? Você tá, né, tipo, assim, você tá com um comportamento... É alguma coisa que tá acontecendo comigo? Vem 1001 pensamentos na hora, né? Sim. O parceiro, né? exatamente. Aí você fica já preocupado. Cara, né? e era dívida, tipo assim. E aí a pessoa tava quase destruindo o relacionamento porque não tinha capacidade de sentar e conversar e tal. E quando me procurou, eu falei, não, tem que sentar e conversar. Sério? Mas o que ele vai achar de mim? Eu falei, não, assim, tem que sentar e conversar. Tipo, e beleza, se não tiver uma reação boa, já é um bom sinal até de que talvez não tenha uma parceria ali. Mas é óbvio que tem que ter o diálogo. E às vezes o diálogo falta, não só nesse sentido, mas, por exemplo, em muitos relacionamentos vem aquela ideia do tipo assim, será que tá justa essa divisão, tipo, das despesas e tal? E aí, às vezes, a pessoa não tá achando que tá justo, mas ela não vai falar pra você, entendeu? Putz, fala um pouco disso. A gente tem... A nossa audiência, ela é uma audiência um pouco mais madura, de 33 a 34 anos a 44, 45 anos. E o segundo público, né? A gente acompanha o Analytics, é um público um pouco mais novo, mais jovem. Uhum. E eu queria que você falasse sobre isso. Para quem tá entrando num relacionamento, ou já está no relacionamento, de repente um relacionamento estável, de repente um casamento, se programando para casar. Isso é muito interessante. O que você dá de dica? O que você dá de sugestão? Não acredito que haja uma fórmula exata. Uhum. Faz A mais B vai dar C. Não. Mas dá umas dicas, assim. O que você acha para essa galera, essa molecada que está vindo mais nova, assim, em relação a isso, a finanças? Como fazer a melhor forma? Cara, eu acho que realmente não tem fórmula exata, mas tem muito mais problema quando tá tudo junto. Separar é melhor. Por exemplo, você é casado, você tem o seu relacionamento, mas você ter as suas finanças é importante. Mesmo que talvez você não tenha uma renda ali, talvez você tá dependendo da renda do parceiro, tá tudo bem. Mas ter a sua organização, cuidar da sua parte, fazer a sua parte,
ter o seu momento separado ali financeiro. Perfeito. Tem coisas que são juntas. Inclusive, eu já vi casos, por exemplo, de um casal que tinha um filho, e o filho tinha um cartão. Não assim, era uma criança. Mas não é porque o filho ia gastar, mas é porque tem despesas que é do filho. Não é do pai, não é da mãe, é do filho. Então, aquele gasto é do filho, é dos dois. O filho é dos dois. Organização, né? Interessante. É um jeito de fazer. Não estou dizendo que é uma regra, mas é um jeito de fazer. Eles encontraram, inclusive hoje os bancos, eles já entendem essa... porque já oferece. Sim. Então assim, eu acho que separado é melhor. E tem que ter o diálogo para separar, entendeu? Não se tiver o diálogo e falar assim, não, para nós é melhor tá junto, beleza. E contas em conjunto, né? Contas de despesa de casa, essas coisas, o que você aconselha? Cara, assim, tem que ter o diálogo, mas, por exemplo, não tem regra, mas tem que ter o diálogo. Tem que entender, falar assim, então beleza, eu tô fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Tá justo? Tá legal pra você? Legal. Pra mim tá bom. E se não tiver justo, vamos conversar, vamos ver se dá pra ficar melhor pra todo mundo e tal. Se tiver tudo bem, ok. Mas a regra mesmo, a técnica, se tá em uma conta conjunta, se tá separado, é uma ferramenta. A ferramenta ela vai ajudar. Às vezes uma conta conjunta vai ajudar, às vezes uma conta separada vai ajudar mais. Às vezes um cartão para um filho vai ajudar mais. Mas da onde está vindo isso? Da consciência ali, da conversa, da troca de ideia. O diálogo que você falou no começo. Começa no diálogo, né? Se não tiver, não começa, né? E não tem... é difícil, não é um assunto fácil de falar. Principalmente porque, como eu falei, dá vários gatilhos. De vergonha e tal, enfim, às vezes você tem até uma baixa autoestima pelo comportamento financeiro que você está tendo. Então, às vezes é uma barreira para falar. Mas é uma oportunidade, às vezes, de repente, começar a, inclusive, melhorar. Falar assim, talvez não é minha área cuidar de grana. Talvez é a sua. Então, vamos conversar sobre isso. Às vezes você pode me ajudar também e tal. E falta muito diálogo, né? De maneira geral, né? Os problemas de relacionamento vem muito disso. E trazendo, você falando um negócio muito interessante, hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Aproveita aí, Dudu. Não, beleza. Anota. Mas assim, por que vamos então tocar em mais uma polêmica, mais uma ferida. Por que eu vou falar a nível cultura brasileira, vou falar do brasileiro, não vou falar do europeu de modo geral, tal, mas o brasileiro ainda tem muito desse tabu de falar sobre dinheiro. De falar sobre, né, não vamos entrar numa coisa motivacional, porque a tua área é mais comportamental, né, assim, nesse sentido, mas não quero partir para a área motivacional, mas por que a galera o brasileiro ainda tem muito problema de falar de dinheiro, eu quero ser rico. Você fala assim hoje, dependendo do círculo social que você vive, eu quero ser rico, eu tenho um sonho de ter 1 milhão, a galera já, como assim? Parece que é errado. Parece que é errado, é isso aí. Por quê? Por que tem muito disso? Cara... É só o brasileiro? Não. Assim, é de cultura, né? Tipo, tem culturas que são mais voltadas ao consumo, tem culturas que são menos, mas de onde nasce isso? Se você parar e pensar, pega os seus extratos bancários, sim, porque isso é bom fazer de qualquer maneira, mas para esse exercício também é legal. Pega os seus extratos, faz uma planilha de como você está gastando o seu dinheiro, como você gastou no último ano, como você gastou, assim, de repente, nos últimos 5, é mais difícil, né? Mas tenta fazer um track para você encontrar ali um padrão do jeito que você está gastando dinheiro e tenta pensar em algumas atitudes que você tem e escreve numa frase. Esse vai ser o seu lema financeiro. Todo mundo tem um. É que nem todo mundo está consciente desse lema, mas você tem um. Se você pegar e ver como que você está gastando e os pensamentos que você tem sobre dinheiro, você vai conseguir escrever em uma frase. Você vai conseguir pegar e trazer uma consciência para aquilo. Todo mundo tem. O problema é que, na maioria das vezes, está desatualizado. É como se fosse um software de um aparelho, de um celular. Tipo assim, ele está funcionando daquela maneira ali, porque tem aqueles comandos ali, mas está desatualizado. Tem alguns problemas. Vai estar desatualizado, não está autêntico, não representa quem você é mais. Às vezes você construiu todo esse seu lema financeiro baseado nas expectativas de outra pessoa, baseado no que a sociedade pedia de você, os seus pais pediam de você, baseado no que você queria quando você era mais novo. E você não mudou, você está ali. Você não tem tudo a ver com comportamento. Tem tudo a ver com comportamento. E aí você tem esse lema. Ou às vezes ele é imaturo também. Às vezes ele é autêntico. Representa o que você quer. Mas você não tem maturidade para saber selecionar e priorizar as coisas que você vai atrás. E aí, então, você tem hoje um lema.
esse lema, muitas vezes, ele é disfuncional. Por isso que a maioria das pessoas tem problema financeiro e a maioria das pessoas não tem sucesso financeiro. Porque tá nascendo dali, tá nascendo de um lema que tá desatualizado, que é imaturo, que não tem autenticidade. Esse lema, vamos destrinchar mais, esse lema seria a minha visão de mundo com relação a finanças? Seria o quê? O meu plano de futuro, o como eu me vejo? Como que você definiria esse lema? Cara, vamos lá. Só se vive uma vez. Bom, Tipo assim, só se vive uma vez. Tipo, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Provavelmente você vai estar. A gente vive hoje numa sociedade que a expectativa de vida é cada vez mais longa. E as estatísticas hoje, por exemplo, esse lema foi por muito tempo verdade, porque as pessoas viviam até 40, 50 anos, não tinham antibiótico, você pegava uma infecção, você tinha grande chance de morrer. Então, o mundo mudou. Só que, às vezes, esse lema está sendo carregado. Tipo assim, viés? Seria um viés? Tipo, é uma maneira de ver o mundo. Por exemplo, meu pai falava pra mim, e meu pai falava isso, então eu tô falando, que você tem que ter tudo do bom e do melhor. Tipo assim, não se preocupa com o dinheiro. Tipo assim, não tá errado. Não vamos levar nada daqui mesmo. Tipo, aí entra a questão também, às vezes entra, e é muito forte a questão religiosa, porque a religião, ela molda muito a sua visão de mundo. E isso, cara, é muito louco. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro que é muito difícil de entender, inclusive. É muito difícil de entender. Eu já li, assim, muitas vezes e tentei tirar muito daquele livro, mas enfim. O modo da religião ali molda até o capitalismo, até o sistema financeiro. E vice-versa. O sistema financeiro também molda muito a religião. E aí entra o que você aprende, por exemplo, da sua religião. Como que eu devo encarar as finanças? Como que a minha religião fala para encarar as finanças? E dentro não da mesma religião, mas de religião parecidas, por exemplo, entre os protestantes e os católicos, existe duas visões de mundo em relação a como você deve gastar o seu dinheiro. Existe a visão mais frugal, mais assim, beleza, os nossos tesouros estão na próxima vida, não aqui. E existe a visão do qual não, aqui é o reino dos céus, aqui é onde a gente vai dominar, é aqui que a gente tem que prosperar e tal. Tem essas duas visões. E dependendo da sua religião, você vai seguir isso, você vai ter esse lema. E o contexto, muitas vezes, social, até mesmo, né? Dependendo do país. Ainda mais no Brasil, né? Que o pessoal tem o poder aquisitivo um pouco menor, né? Exatamente. Aí isso influencia muito, creio, né? Sim, e aí entra muito a questão também de educação, né? O quão você consegue, por exemplo, ter outra visão de mundo, porque a religião ela chega a todo mundo, mas a educação não chega a todo mundo. Então, eu não tô querendo dizer, eu não tenho nada contra a religião. Não, tranquilo. Mas a religião é uma coisa que você não tem controle, ela vai chegar em você e você vai ser influenciado por ela. Mas tem algumas pessoas que têm a oportunidade de ter outras influências, e não é melhor ou pior, mas vai ter outra e vai comparar, e vai falar assim, tá, qual que eu quero seguir? E aí, com a educação, por exemplo, a possibilidade de viver em outro país, de ver outras culturas, os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos um tempo, cara, é uma loucura, é absurdamente diferente. O número de milionários que tem no mundo, tipo assim, é um X, é um tanto. Nos Estados Unidos é tipo X vezes mais, é muito mais. É muito mais. O número de pessoas que tem um sucesso financeiro, não vou dizer por ser milionário, mas que tem, assim, números, né? Que alcança muita coisa, que alcança muita prosperidade. É muito maior. Mas é uma questão cultural, entende? E também é uma questão um pouco, entre um pouco religiosa também. Mas o lema financeiro, então, ele vai carregar. E aí você vai ter barreiras. Às vezes você não quer mudar a sua visão de mundo mesmo, entendeu? Às vezes você quer se prender naquilo que você tá, é mais confortável e tal, é mais legal você manter, né? Não é um novo. Então, as pessoas têm dificuldade por causa disso, Vitor, porque tá enraizado, né? Você não quer... A gente não tá... A questão não é o seguinte, não é... A gente tá gravando esse podcast, esse episódio, não é assim, agora vai terminar, todo mundo tem que ser empreendedor, não. Todo mundo tem que ser milionário. É legal fazer essa pontuação, né? A questão não é essa. A questão é trazer mais informações, Sim. Trazer ferramentas, trazer conhecimento, visão de mundo. Sim. E munir as pessoas dessas ferramentas, dessas condições, dessa consciência. Por quê? Se o cara... Não tem problema você não querer ser... Um exemplo. Não querer ser milionário. Sim. Não querer ser rico. Não querer ter... A questão não é essa. A questão é o que você falou, que a gente volta lá no início. Impacta a tua vida de uma maneira que, de repente, você não está vivendo bem. Dependendo na tua mentalidade, a tua mente, a tua saúde mental, isso está afetando às vezes o teu trabalho. Que nem a gente às vezes ouve muita gente reclamar de trabalho. Às vezes não é nem um problema do trabalho.
Sim. O problema é o que você faz com o teu salário. Sim. Ah, eu precisava de um trabalho que me pagasse mais. Preciso fazer um bico. Realmente, tem trabalhos que pagam pouco. Sim. Mas aí é outra questão de barreira de entrada, de profissionalização, de mão de obra, de oferta e demanda, é outra história. Mas muita gente fala assim, eu preciso de um trabalho que pague mais. Vai ver a finança dessas pessoas. A maioria delas estão com as finanças desreguladas. Sim. E às vezes acha que é o trabalho que paga pouco. Cara, não tem resposta certa, como você falou. Não tem como falar, vou assistir, então é o que eu vou fazer. Qual que é a fórmula? O que tem que ter é maturidade e autenticidade. Uma das maneiras que se constrói esse lema financeiro também, voltando um pouquinho nesse tópico, quando você é criança, você está aprendendo ali a sua visão de mundo. Tá. E finanças, você aprende ali, vendo os adultos que são responsáveis por você. O exemplo, né? Só que Perfeito. o exemplo é diferente de, por exemplo, eu e minha irmã. A gente viu os mesmos exemplos na maior parte do tempo. Porque pode ter tido exemplos que ela viu em outros lugares. Às vezes o pai de uma colega e tal, que não era minha colega. Então, ela sempre vê exemplos financeiros. Na maioria das vezes, eram os mesmos, os nossos pais. Entende? Que Então, é a primeira influência. que é a primeira influência da criança. Isso. Só que não é... Você não vai ter a exata mesma visão de mundo que o seu pai teve. Você vai ter a visão de mundo da interpretação que você teve daquilo que o seu pai fazia e que a sua mãe fazia com dinheiro. Aí você é uma criança e você está interpretando o mundo. Às vezes você não tem maturidade. Claro, você não tem maturidade para interpretar as coisas e entender de uma maneira muito madura ainda. Então você vai ter uma interpretação de dinheiro pelo que você está vendo ali Os teus pais, do teu ambiente. do seu Perfeito. ambiente. E essa interpretação você vai carregar para a vida. A minha irmã, eu e minha irmã, a gente cresceu. Eu tenho 2 irmãs. Tem 3 visões de mundo financeira. Completamente diferente. Mas tudo nasce dali. Tudo nasceu dali. Por exemplo, eu vim a ser muito parecido com meu pai em muitos aspectos. Mas a minha irmã veio a ser completamente diferente porque ela queria ser diferente em relação ao meu pai. Ela tinha assim, não, eu preciso fazer diferente dele e tal. E dos meus pais, eu digo assim. Então ela falou assim, eu quero construir diferente. Eu quero fazer diferente. É a interpretação que ela teve do mundo. Então não é simplesmente observar os adultos, mas é ter essa interpretação. Só que aí, o que acontece? Agora que a gente está adulto, a gente tem que repensar, porque é a visão da criança. Entendeu? Então, como que vai ser a partir de agora? Depende, o que você gosta a partir de agora? Tem que atualizar para uma coisa que é autêntica. O que você tem prazer na vida? Por exemplo, a minha interpretação de finanças, do que eu quero da vida, tem a ver com as coisas que eu gosto. Tipo assim, eu não ligo de ter um carro mais legal, mais luxuoso. Para mim, na verdade, para mim isso é besteira, no meu ponto de vista. Então, não tem nada meu que vai ser trabalhado para construir isso. Mesmo porque mudou muita coisa. A sociedade mudou, evoluiu. Sim. Novas tecnologias, informação, que nem você falou, acesso. Às vezes você viajou muito mais que teu pai. Sim. E aí eu tenho muito mais material hoje para reconstruir esse lema. É só atualizar. É só pegar e ver como que tá, escreve para ver como é que tá, e depois dá uma pensada no que você quer, das coisas que você já viu no mundo e tal, e reescreve um que você tá perseguindo, entendeu? Não tem fórmula secreta, mas que seja maduro, porque uma criança, muitas vezes, ela não tem a capacidade de priorizar, ela quer tudo, ela não consegue fazer escolhas. Então você vai ter que fazer, infelizmente. Não é só criança, tem muito adulto. Não, mas por quê? Porque Isso é não verdade, atualizou, né? porque não atualizou essa mentalidade, não atualizou esse lema financeiro. Então, para ela, tipo assim, opa, eu posso ter tudo, eu consigo ter tudo. Uma criança, ela vai e ela tem tudo, ela pede tudo e tal, ela busca tudo. Se cresce assim, né? Exato. Vira um adulto mimado, Porque, né? exatamente, porque tem que ser autêntico. Você tem que buscar as coisas que você quer, mas presta atenção, das coisas que você quer, nem tudo vai ser ali naquele momento. E nem tudo você vai ter. Nem E tá tudo tudo você vai bem. ter. Ah. E a capacidade de priorizar é maturidade, é responsabilidade. Infelizmente, é muito difícil até, inclusive, priorizar, não é fácil. Porque você vai ter que abrir mão de uma coisa ou outra. Assim, todo mundo tem que priorizar. Esse ano, eu tenho... minha irmã tá vindo me visitar, meus amigos vêm em outubro, eu acabei de visitar minha irmã nos Estados Unidos, então eu tô doido pra viajar agora no verão. Tipo, tô doido pra ir, cara, pra algum lugar mais quente e tal, passar na praia, mas eu já tenho... A minha cota de viagem do ano já foi. É um sacrifício, na verdade, né? Você não tem que fazer aquilo pro resto da vida, né? Sim. Se você for uma pessoa focada, você sabe que é por aquele tempo, Sim. né? Tá tudo Você bem, né? constrói, você sai, né? Você tem um gap. Dá pra falar mais disso quando a gente estiver falando mais sobre investimentos. Sim, sim. Essa escapada que você dá. Mas, realmente, tem que ter a capacidade de priorizar. Tipo, eu queria estar indo pra Portugal e ficar lá. Viajar hoje em todo dia- mês. Exatamente. É que hoje em dia a gente vive no mundo de Instagram, né? Então, Esse isso é um também problema. influencia muito, né? Você vê um amigo teu lá viajando, né?
num lugar da hora Sim. e você já fica, poxa vida. Comendo um negócio legal. Queria eu estar ali, né? Exatamente. E isso tem muita influência. Tem muito. Eu vou falar um negócio pra você. Até tava conversando com a minha esposa esses dias. Cada um. Rede social, cada um tem a sua conta, você segue quem você quiser. E né, não estamos aqui pra passar regra na vida de ninguém. Mas, por exemplo, o meu Instagram, eu não sigo personalidade. Praticamente nenhuma. Não sigo jogador de futebol. Não tô certo, não tá errado. Não é isso. A discussão não é essa. É outro patamar aqui. O assunto hoje é elevado. Anota. Nem um meme lá, anota. Porque eu não sigo. Cara, jogador, cantor, famoso, eu não sigo. Eu sigo a parte pessoal mais de empresário, de business, que eu sempre gostei. A parte do pessoal do... Que você tem interesse. Que eu tenho interesse. Por quê? Cara, eu me conheço. Né? E eu procuro, em certos aspectos da minha vida, ser muito realista. E tem gente que fala assim, mas eu sigo, mas não me influencia. Cara, tá bom, você vê um dia. Põe uma camiseta pegando fogo e fala que não tá queimando. É isso aí, é isso que eu tô falando. Imagina todo dia, você desafiar uma máquina poderosa que foi gasta milhões... Pra te prender ali. Pra te prender ali, pra te passar o melhor do que você quer ver, você tá sendo muito ingênuo, cara. É que te influencia sem você saber, né? Sem você. E outra, imagina todo dia você abrir o teu feed, cara. Rolar o feed. E por horas, às vezes. Tem gente que é por horas. E vem da pessoa. Né? Só ali você no entendeu? dedinho ali, né? Só no dedinho rolando. Aí que nem você falou. Aí vê o cara viajando num lugar legal. Aí vê o cara comendo num prato legal. Todo dia. Todo dia. Aí uma bolsa legal. Mulher, bolsa, sapato, roupa, no seu perfume. Todo dia. Aí daqui a pouco você olha, mano, é meio que inconsciente. Sim. Nossa, minha vida é uma porcaria. Pô, o cara tá viajando todo mês, igual você falou. Pô, não sei o quê. Isso aí sempre existiu, Vitor. Isso aí sempre existiu. É que os nossos ciclos sociais antigos, não tão antigos assim, mas eram diferentes, porque sempre existiu essa ideia de comparação, mas era no clube, era na igreja, era no bairro, era a casa, entendeu? Sempre existiu. Né? Então sempre existiu, tipo, pô, eu tenho um status aqui na minha rua, o jeito que é minha casa, o jeito que é meu jardim, o jeito que a gente vai pro clube, tipo, o carro que a gente tem, a viagem que a gente faz e tal. Sempre existiu esse jogo de status. E hoje no Instagram, o problema é que você tá não se comparando com o seu vizinho, com o seu clube, ou com a sua cidade. Você tá se comparando com pessoa que tá lá na... O mundo inteiro, né? Isso. É um jogo muito mais feroz de comparação. E tá ali o dia inteiro, né? Você tá ali, se você ficar, você fica o dia inteiro. A rede social é inevitável. Todo mundo, a maioria das pessoas tem. É quase impossível de uma pessoa não ter. Principalmente para quem mora longe. Sim. É muito difícil você não manter uma rede social, porque aí você perde o convívio com as pessoas que talvez não estão próximas de você. Eu gosto de rede social. Eu já tive um tempo sem. Hoje eu trabalho com rede social, então eu tenho que ter. Mas pode ser usado de uma maneira muito positiva. Por exemplo, o que você falou. Ou o que a gente vê, na verdade, de experiência própria. Com quem você é a soma das pessoas com quem você anda. Perfeito. Às vezes você não vai ter a oportunidade de andar com as pessoas que você quer fisicamente. Mas no Instagram você tem essa possibilidade. No YouTube você tem essa possibilidade. De estar em contato com as pessoas que você quer se inspirar. Cara, uma das mudanças que eu tive na minha vida financeira foi começar a consumir conteúdo financeiro. Era tipo assim, era o meu feed, tipo assim, mano, beleza, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. O dia inteiro ali me fazendo alerta sobre isso. Não era me fazendo alerta sobre do tipo, o carro que eu quero ter, a jaqueta que eu quero comprar. Não. É tipo assim, mano, tem uma oportunidade de negócio, tem uma oportunidade de empreender, tem um software novo que te ajuda quando você já está empreendendo, tem um benefício fiscal que você pode fazer quando você está empreendendo. Tipo assim, tá ali, entendeu? Você tá no ambiente. É a mesma coisa se você for num clube, numa sauna, sentar com 10 pessoas que cada um é o dono de um negócio e tal, e você tem a experiência das pessoas ali para falar. Só que isso é de graça e é acessível. Exato. Mas é isso que eu tô falando. É o nível de influência que a gente recebe, que tem um tipo de influência que ele não é que ele não é positivo, mas ele não vai agregar, ele não vai te levar para um próximo nível. Principalmente a gente que fala de empreendedorismo, de negócio aqui no podcast, você não vai... Não é uma dica de que você falou, uma dica de, alguma coisa, um livro e tal. Então, essa questão. Quem tá influenciando a gente? E é você que escolhe, né? É isso aí. Porque, tipo assim... Quero seguir fulano de tal, ninguém tá apontando uma arma na tua cabeça ali pra, né? Viu um conteúdo que você gostou, financeiro? Faz o seguinte, curte, salva, porque você vai começar a ver cada vez mais, não do criador, mas relacionado. Às vezes você não gostou do criador que passou aquela ideia pra você, daquele conteúdo. Eu falo às vezes pra pessoa, cara, gostou desse vídeo? Deixa o like. Vai começar a receber mais, não meu, mas às vezes de outras pessoas que estão falando disso. Porque você treina o algoritmo com isso. Você vai se identificar, às vezes, você vai se identificar com
o jeito que outra pessoa talvez ensina sobre finanças, sobre investimentos e tal. E vai começar a aparecer vários para você. Aí, daqui a pouco, você vai encontrar um que você vai querer fazer o curso, você vai querer fazer a consultoria e tal. Mas, de repente, não vai ser de primeira. Mas você vai começar a ver, você vai começar a se incomodar. Treinar o algoritmo, né? Aquilo ali vai começar a entrar na sua mente, devagarzinho e tal. E é fundamental, cara. Tipo, qualquer área. Área de saúde, o cara quer perder peso, quer começar a fazer exercício. Quer aprender uma língua. Eu, tipo, o dia inteiro no meu Instagram aparece conteúdo para aprender italiano, porque eu gosto, né, de melhorar e tal. Eu já falo um pouco e gosto de... Então, o dia inteiro ali, cara. Exato. Não, eu comecei... Eu queria mudar os hábitos de saúde, agora partindo um pouco de saúde. E comecei a seguir, igual você falou. Você começa a treinar o algoritmo, começa a aparecer. Eu entrei na academia, em 2 semanas eu já perdi 14 dias. Já ia falar, passa pra mim depois, né? O débito direto tá descontando, né? Eu vou fazer um gancho desse papo que a gente tá bom pra caramba, meu. E anota, né? Anota. Mas pra falar do nosso patrocinador de hoje, que é uma empresa focada em... a Digital World, uma empresa que é focada em soluções de TI, marketing digital. Eles também prestam esse serviço. No começo do episódio eu falei dos serviços principais deles, né, do carro-chefe deles, que é a parte de cibersegurança e cloud, né? E também eles prestam serviços, eles têm uma equipe que presta serviço na área de soluções de TI e de marketing digital. Então, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, um pequeno negócio, às vezes, eu tenho uma clínica de beleza, uma de estética, mas você lida com informações sensíveis, não só a parte de LGPD, que tem toda a lei de proteção de dados aqui na Europa também, mas a parte de cibersegurança. Às vezes você tem um software, tem dados de clientes, né? Que são dados sensíveis, e você precisa de um especialista para saber se está seguro o teu sistema, ali o teu software. Entre em contato com eles. Não perca tempo. Eu até trouxe uma pesquisa da IBM, que a IBM fez no ano passado, em 16 países, com 604 empresas. Grandes empresas, referências em 16 países. E eles constataram nessa pesquisa que mais de 70% das empresas entrevistadas sofreram algum tipo de ataque, algum tipo de invasão, de violação. Então, esse assunto é sério. Hoje em dia é muito fácil a gente conhecer alguém que já teve uma conta hackeada, um e-mail, alguma coisa. Então, se você tem algum negócio, alguma empresa, e você precisa de algum serviço na área de cibersegurança, soluções em nuvem, até mesmo parte de TI, de marketing digital, procura a RN Digital World. Eu vou passar o Instagram deles, que é @RN Digital World UK, ou o site deles, www.rn-digitalworld.com. Digital World, we do it. Depois de fazer esse gancho para o nosso patrocinador, eu queria passar, Samuel, tá bom demais o assunto. Já vou deixar aberto para você voltar futuramente a gente falar, né, mais coisas desse assunto. Eu queria falar do teu pé no empreendedorismo. Você hoje é um cara que você presta consultoria, seria o termo, né? Isso. Consultoria na área de finanças aqui em Londres, aqui na Inglaterra e em outros países também, para brasileiros em outros países. É muito legal. Eu pesquisei lá, depois você fala dos teus serviços também. E provavelmente eu vou te procurar nas próximas semanas. Mas como que deu essa virada de chave do teu pé no empreendedorismo? Uma coisa que eu gosto, que eu aprendi, de repente tem um negócio aqui que eu posso ajudar mais pessoas. Como que você deu esse start? Cara, eu sempre fui empreendedor, tipo, mente de empreendedor, assim. Quando eu terminei a faculdade, eu vendi um carro para começar um negócio. Então, tipo, caramba. Foi... Você cursou o quê? Eu fiz gestão financeira. Gestão financeira. Sou formado na área de finanças. Mas eu não comecei nenhum negócio na área de finanças, né? Quando eu terminei a faculdade, eu sou de uma cidade pequena, no Brasil, Presidente Prudente. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Presidente Venceslau, toda a região ali. Nas cadeias ali. Nos presídios de segurança máxima. Mas é uma cidade pequena, assim, não tão pequena, mas é mais empreendedorismo, mais serviços do que corporativo, assim, né? Trabalho e tal. Se quiser um trabalho mais em São Paulo, tal, mais cidade grande. Então, eu terminei a faculdade e falei, bom... apareceu uma oportunidade de começar um negócio. Eu tinha o carro ali, vendi e tal, comecei. E aí, beleza, é legal, cara. Eu sempre gostei de empreender. Você tá ali na frente tomando conta de várias coisas, né? Tipo, e essa é muito o jeito que eu faço mesmo, assim, o jeito que eu levo a vida. Eu tenho essa curiosidade de aprender várias coisas, de estudar várias coisas e tal.
Então, eu sempre fui um empreendedor. Aí, beleza. Depois ali, não deu certo, acabei mudando, fui para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, eu decidi que eu queria continuar morando fora do Brasil. E aí a cidadania italiana me daria a possibilidade de morar aqui na Inglaterra. Legal. E tal. Tinha família aqui na Inglaterra também e decidi vir para cá. Antes disso, passei um tempo na Itália, fiz o processo da cidadania e depois vim para Inglaterra. E aí, chegando na Inglaterra, eu estava começando do zero. E começando do zero, eu falei, bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma bicicleta e sair para fazer delivery, porque você não tem, né? Você tem conta, então você está começando do zero, mas beleza, você tem que fazer alguma coisa. Então eu comecei a me virar ali fazendo as minhas entregas e não estava planejando em trabalhar na área financeira. Eu estava pensando exatamente isso. Isso que veio na minha cabeça há quase 5 anos atrás. Cara, eu vou desenvolver uma habilidade de longo prazo que eu posso servir as pessoas, que eu posso ajudar as pessoas. Tipo assim, qual a habilidade que eu tenho, talvez já seja natural em mim, ou que eu posso desenvolver de um conteúdo que eu goste, que de repente até tem uma experiência, né, que eu possa servir. Tipo, eu pensei, eu lembro que eu falava com a minha irmã, eu falava, cara, tipo assim, nutrição. Acho que, de repente, se eu aprender sobre nutrição, eu vou ensinar as pessoas sobre nutrição, atividade física. Falar inglês, de repente. Você é um professor de inglês. Tipo assim, as pessoas têm necessidade de algumas coisas. Você queria ajudar as pessoas. Envolver o público. Tipo, porque quando você desenvolve uma habilidade que você sabe oferecer isso, você tem ali o seu ganha-pão. Tipo, e é normal, natural. Eu queria algo que fosse também, me desse a possibilidade de fazer remoto. Não queria algo que me prendesse. Então, eu comecei a pensar e comecei aquela batalha. Eu lembro que eu fui no Asda e comprei um caderno. Falei, nesse caderno eu vou escrever a minha profissão, a minha habilidade. Eu ainda não sei qual que é. E aí, eu falei, eu vou começar a escrever sobre isso. Eu gosto muito de escrever. Então, eu fui comprar o caderno e aí, refletindo sobre essas coisas, eu estava num processo de reeducação financeira. Eu estava ali num processo que eu tinha entendido que eu tinha quebrado a cara no Brasil e eu achava que a culpa era do Brasil. Aí eu quebrei a cara nos Estados Unidos. Aí eu comecei a pensar, eu falei, de repente a questão é mais comigo. O problema sou eu. Passou perrengue também. Sou formado em finanças, eu falava que a culpa era do Brasil. Vou para os Estados Unidos, talvez não tenha melhor lugar no mundo. Me quebrei também. Aí eu falei, de repente a coisa é comigo. Então eu tô aqui na Inglaterra, vamos ver vamos ver se dá para fazer alguma coisa diferente. Aí que entrou, que eu falei para você, aquele vídeo no YouTube que eu vi, que começou a me dar uma faísca ali, que eu já tinha um conteúdo técnico muito bom na faculdade, mas comportamental faltava muito. Peguei para ler um livro, o melhor livro que eu já li na minha vida sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. Excelente, excelente. Tipo assim, segredo aí milenar, né? Excelente. Então, aí começou. Aí eu comecei a falar, cara, peraí, a minha vida tá mudando, a minha vida tá melhorando. Não foi assim da água pro vinho, Exato. Tá? Não foi assim da água pro vinho. Você tem coisas que você tá ali agarrado na sua mentalidade e tal, que é difícil de mudar, mas é um processo e tá tudo bem. O avanço que eu tive, os frutos que eu tive na minha vida, os frutos que eu tive na vida da minha família, de ver a transformação dos meus clientes e de pessoas que eu nunca nem ouvi falar, que nunca chegou para mim e falou, pô, cara, me ajudou e tal, mas tenho certeza que ajudou. Mas é um processo, não é assim. É isso. Eu só queria puxar um gancho, você já volta na tua história, porque a gente, desde o primeiro episódio, quando a gente começou lá no Spotify em áudio, a gente bate nessa tecla. Esse é um podcast de pessoas reais. Sim. De histórias reais. Ninguém vai vir aqui, a gente não vai vir aqui e ficar mostrando um mundo que não existe, de fantasia, de coisa e tal. Não, é a transformação real. Sim. Feita por pessoas reais. Aí, que nem você falou, a gente se espelha nos grandes que chegaram lá, podcasts gigantescos, empresários multimilionários no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Legal. Chegaram lá, mas também tiveram um começo. Uma minoria em berços de ouro. Sim. Uma pequena minoria, mas a grande maioria foi lutando, foi indo atrás. E é legal você falar, né? A gente nem tinha combinado isso, mas você falar isso, esse processo de transformação, como você começou, porque para as pessoas verem que é possível. Claro. Não só na área de finanças, principalmente, que é o tema do podcast de hoje, mas no próprio empreendedorismo. Às vezes o cara quer abrir alguma coisa, quer começar alguma coisa e não sabe, e às vezes quer começar grande. E praticamente todo mundo que passou por aqui falou, a gente começou lá atrás, né? Então é legal você falar isso. Cara, tô falando aqui, a experiência própria. Eu tava num processo de reeducação financeira, de mudar esse meu lema antigo. Tive que fazer isso que eu tô falando para você, de escrever quem eu era. Eu fiz, é prática, é experiência. Reescrever quem eu queria ser, baseado nas coisas que eu tenho interesse, sabe? Então, foi um processo.
todo mundo sabe que tem que guardar dinheiro, mas chegou... Como, né? Chegou no... Eu falei, tá, mas como que guarda? Tipo, eu trabalhava, falei, o que eu faço? É uma porcentagem? É um valor fixo? Aí eu falei, não, vou tentar com uma porcentagem. Depois eu tentei com um valor fixo, porque tem a regra, mas também tem o que funciona pra você. Exato, tem a prática. Isso. Aí, beleza, coloquei em prática. Desse jeito funcionou, desse jeito não funcionou. Todo mundo sabe que você tem que ter controle financeiro, tem que ter uma planilha. Mas beleza, como que é? Tipo, como que eu faço isso? Eu faço no celular, no bloco de notas, num caderno, no Excel, eu tenho um aplicativo. Tipo assim, eu testei todos pra ver qual que funcionava pra mim. Você vai testando, é um processo. E ali eu fui vivendo esse processo e vivendo essa busca por uma profissão. Eu tava vivendo essas duas coisas. Tendo essa transformação financeira, que aí começou a melhorar minha autoestima, começou a melhorar minha saúde física, minha saúde mental. Que legal. Começou a melhorar meus relacionamentos, começou a melhorar tudo, cara. Começou a melhorar todos os aspectos da minha vida. Porque eu entendia que tinha uma falha fundamental na maneira como que eu gastava. Cara, eu era muito irresponsável financeiramente, mas muito. Sim, se eu contar, as pessoas dão risada. Mas enfim, para outro podcast, para outro momento. Mas então, eu tava nesse processo de mudança e na busca por uma profissão. Aí começou a juntar uma coisa com a outra. Eu falei, que legal. Peraí. E se eu começar a trabalhar nisso? Eu tenho uma habilidade, eu tenho já a experiência, eu tenho o conteúdo. A técnica, o conteúdo, você estudou isso. Eu tenho o conhecimento técnico, que assim, é um detalhe, né? Mas enfim, eu tenho. Vamos começar nisso daí. E aí, nasceu a ideia, aí nasceu a resistência da ideia, não sei o quê. Porque, sempre tem, né? E aí nasceu, beleza, vou fazer daqui um mês quando eu tiver o meu computador. E esse computador demorou pra chegar, porque aí eu falei, não, depois eu preciso de uma câmera pra começar. E aí, cara, hoje, tudo que eu comprei, que eu achava que eu precisava, tá guardado. E eu uso o celular, tá ligado? Eu uso o notebook, a câmera do notebook pra gravar vídeo pro YouTube. Porque quem quer faz Porque, acontecer. Tipo assim, eu pego uma câmera legal, um microfone legal, eu sento na cadeira legal que eu comprei, eu não consigo falar, mas eu pego o meu sofazinho lá, ponho meu notebook no colo e eu desando a falar. E eu ouço vídeos mais legais do canal. E os conteúdos mais legais que eu tenho hoje no Instagram é eu pegando, eu indo pra academia e começo a gravar. Antes eu tinha um estúdio e tal. E aí tudo que você tem de ideia, você vai começar a fazer, você vai ver que talvez você vai conseguir fazer no estúdio, vai ficar bonito e tal, mas enfim. E aí começou o processo de começar a ideia e também muitas barreiras do tipo, mas e aí, eu falo pro público brasileiro do Brasil, daqui, da onde? E cara, aí começa a ter tanta dúvida, mas você fala, tipo, aí você fica parando. E aí eu falei, não, vou fazer. Aí comecei. E aí o site que eu tenho hoje é o Guia do Brasileiro, porque... Fala um pouco dele. Eu falei, bom, a princípio eu tô morando no Reino Unido, mas eu não tenho interesse de morar aqui pro resto da minha vida. Eu gosto muito daqui, cara... Eu gosto muito, eu não tenho o que falar do Reino Unido. Tipo, até do clima eu gosto. Eu faço piada com a chuva e tal, mas eu gosto. Porque na maior parte do tempo é um clima ameno. Não é nem muito quente, nem muito frio. Tipo assim, é o que eu prefiro. Então, nem do clima eu acho ruim. Até porque na maior parte do tempo também, você tem dias super longos. Tipo, o dia fica até... No verão. Cara, eu adoro. Exato. Tipo assim, de março até outubro, setembro, eu gosto pra caramba. Aí depois... Eu deixo, né? É o que é, né? É o que é, não vou nem comentar. Mas enfim. Então, mas eu não tenho interesse de ficar aqui para sempre. Eu também não tenho interesse de falar só para as pessoas daqui. Mas nesse momento eu tô aqui. Legal. E nesse momento eu tenho a necessidade de entender como é que funciona o sistema fiscal daqui, a residência fiscal daqui. Porque esse é o ponto para quem mora aqui, é entender isso. Porque a parte estratégia de investir vai ser igual para mim, que moro aqui, ou para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ou para uma pessoa que mora no Brasil. A estratégia, ela pode e deveria, de repente, ser a mesma. Não precisa ter uma estratégia específica para o país que você mora. Porém, a residência fiscal... Que é o ponto. Que é o ponto. E aí, eu comecei a produzir conteúdo para isso, porque existe uma lacuna muito grande as pessoas entender os benefícios que existem aqui no Reino Unido, que são, cara, tipo assim... E tem muitos, né? Cara, é muito benefício e muito acima da média dos outros países. Tipo assim, os Estados Unidos não tem tanto benefício quanto tem aqui. Tipo, tem coisas parecidas, mas não é. O limite que você tem aqui para investir sem precisar pagar imposto é absurdo. É absurdo. Você tem contas que você pode receber de volta o imposto que você pagou. Então, existe essa lacuna desse conhecimento de você entender os benefícios de você começar a investir. E também, claro, você também tem que entender da estratégia, que Exato. é super simples, mas tem essa lacuna. Aí eu fundei o Guia do Brasileiro, porque eu falei, a princípio, é Guia do Brasileiro. Eu não vou colocar nada na frente, tipo no UK, no US, no Brasil ou whatever.
Por quê? Porque é guia do brasileiro. Onde o brasileiro tá morando, eu vou fazer... É a mesma regra, Isso, né? a mesma... Mas aí, no Instagram, eu foquei em ser o guia do brasileiro no UK, porque ali eu trago esse conteúdo das contas especiais de investimento. Meu, o seu Instagram tem muito hein? ouro, cara. O seu Instagram tem muito ouro. Cara, e assim, eu não ligo de... se quer sentar e fazer uma consultoria comigo, talvez você vai ouvir a mesma coisa que eu tenho no YouTube ou no Instagram. Sim. Porque Fala da tua consultoria, é interessante os teus produtos. a maneira que eu trabalho hoje, assim, também é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Tipo, eu tô com o negócio aberto, vai fazer uns 2 anos e, assim, muda muito. Sim. O modo que eu atendo. Como eu tô atendendo hoje, é a maneira que eu acho ideal. De 1 a 2 consultorias. De repente, para algumas pessoas, é só alguma questão estratégica mesmo. E aí a gente senta, conversa e eu tento esclarecer o máximo possível sobre as contas fiscais e sobre as estratégias disponíveis. Legal. Para ela tomar a decisão dela. Do it yourself, essa é a estratégia que eu sigo, porque todo mundo tem a capacidade, é muito simples investir, todo mundo tem a capacidade de entender o básico e investir. Você não vai fazer pela pessoa, você vai passar um plano para ela, você vai Sim. entender a realidade dela e passar um plano para ela. Eu não tomo faz. a decisão pela pessoa, mas eu explico para ela das decisões que ela está tomando hoje, quais são as expectativas que ela pode chegar, onde ela pode chegar. Eu explico para ela, de repente, os pontos positivos e negativos das estratégias que elas estão colocando em prática agora. Explico os pontos fortes e os pontos fracos de ela não estar entendendo os benefícios fiscais, às vezes não está aproveitando, está mantendo residência no Brasil, tipo, sem aproveitar a residência daqui. Tá. Então, eu esclareço. Vários eu mostro. cenários, né? Isso. Eu esclareço e eu mostro. Eu também sempre deixo muito claro a maneira como que eu invisto é pública. Tipo, eu tô sempre falando. Então, Sim. agora, nunca é uma recomendação, tipo, faça o que eu faço. Eu falo para as pessoas, ó, é isso aqui. E eu mostro os fundamentos do porquê que eu tô fazendo isso. Qual é a estratégia que eu tô seguindo e tal. E, então, a minha consultoria é essa. Esclarecimento. Tipo assim, porque tem conteúdo gratuito. Tem conteúdo meu gratuito, tem conteúdo de outros criadores gratuito. O site do próprio governo tá ali. Sim. Outros inúmeros sites. Inclusive, eu faço parte de um site, o maior site, o melhor site, o maior e melhor site de investimento da Europa. Eu sou parte do time, eu faço a social media do time. Ah, legal. Então, é um site europeu, um fundador é europeu e tal. E eles não têm um foco no público brasileiro. Mas é excelente, cara. E como esse, tem outros tantos. Sim. E ele é um conteúdo também 100% gratuito. Ele tem Legal. também as consultorias. Porque entra um ponto que a consultoria, assim, isso aqui vai ser muito importante, ela é o ponto específico para você, entendeu? É isso aí. Você tem um conteúdo gratuito, mas às vezes você tem um negócio que travou ali e você não vai mexer por causa daquilo. É isso. E a consultoria você esclarece. A consultoria também é o compromisso, porque você tem um conteúdo gratuito para você ler. E tá lá, e você nunca vê. Mas faz o compromisso financeiro para você ver se você vai não fazer, exatamente. Você para de procrastinar. Então, eu trabalho com 1 a 2, depende muito da realidade da pessoa. Às vezes é uma coisa mais estratégica, às vezes tem que ter mesmo uma fundamentação mais teórica, tipo, entender um pouco mais sobre economia Legal. e tal, e explicar alguns fundamentos, por que existe variação, por exemplo, na renda variável, por que varia, por que pode acontecer momentos ruins, porque às vezes você tem uma estratégia que é simples de fazer, é um débito automático, mas aí quando cai você não entende por quê. Se você não entende por quê, você provavelmente vai sair dessa estratégia. Entendi. Assim. Então, aí quando você entende o fundamento econômico, que dá uma base para essa volatilidade, que dá para você entender o que está acontecendo naquele período. Você entende o cenário. Beleza. Tá tranquilo. Entendi, entendeu? Então, Legal. esse é o meu trabalho. E... Da hora. E se você não entende, tipo, é importante você procurar ajuda, né? É isso aí. Hoje em dia, acho que tem um tabu muito grande em, não, isso aí vai tirar só teu dinheiro, não vai te ajudar em nada. Muita Sim. gente fala isso. Então, se você não sabe, busca ajuda. Tem que Procura pagar. conhecer. Cara, assim, vou ser bem sincero, o valor que você paga, não só na minha, mas de outras pessoas que oferecem esse serviço, nem se compara aos benefícios que você vai ter. Tipo, mas nem se compara. Exatamente. Tipo assim, você quer alguma coisa na vida, cara, paga o serviço da pessoa que está oferecendo. Porque o que você está pagando para ela é a experiência dela. Claro, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que você vai pagar e não vai receber nada em troca. Mas se você já tem ali uma confiança, né, no conteúdo, perfeito. pô, paga, porque é avanço. É melhor para você. Você chega num momento que às vezes você tá parado, você chegou num teto, você não passa daquilo. Você vai ter que ter um profissional que já passou aquela situação, que entende daquilo, não adianta, vai ter que pagar. E obviamente que eu não sou bobo, eu só tenho a cara de bobo. Mas eu vou aproveitar a tua vinda. Sim. A gente tá caminhando pro final para fazer 2 perguntas, pode ser? Sim, 2 minhas, 2 sua.
Sim. Aproveitar que o homem tá aqui, que entende de tudo, e tirar a dúvida com você, que eu acredito também que é... Uma delas é uma dúvida minha, e outra é uma dúvida da nossa comunidade, que a gente tem uma comunidade muito engajada. Tá. E não é nada muito técnico, muito... que a galera vai ter dificuldade de entender, mas eu gostaria de tirar. A primeira dúvida é o seguinte... Tem as suas aí, Dudu? Pode fazer as tuas primeiro. Tá. A primeira é o seguinte, ó. Se aqui... Eu lembro que no Brasil a minha mãe tinha uma conta que ela fez pra mim e pra minhas irmãs, quando a gente era pequeno, que a gente guardava o dinheiro. E aí, quando a gente chegasse com 18 anos, a gente ia poder fazer o que quisesse com esse dinheiro. Sim. Pagar a faculdade, comprar um carro, alguma coisa assim. Voltado pra criança. Uhum. Tem alguma conta específica que você pode, de repente, falar que os pais, a gente tem muitos pais que assistem, muitos casais, de abrir para uma criança, que às vezes vai ter um benefício, às vezes vai ter um juro maior, às vezes vai ter alguma coisa para quando ela tiver 18 anos, for maior de idade, poder sacar esse dinheiro? Tem, se chama Junior ISA. A ISA é uma conta que qualquer pessoa que pode ter. Tá. E aí, a ISA é uma conta que você pode investir até 20 mil libras por ano. Então, você pode aportar até 20 mil libras por ano. Todo o rendimento que você tiver é livre de imposto. Essa conta é maravilhosa. Isso que eu falo que não tem em outros países. Nos Estados Unidos tem uma conta parecida, mas o máximo que você pode pôr é $8 mil, se eu não me engano. Isso é bem pouco, né? E tem uma questão de idade também ali para tirar. Você não pode tirar qualquer idade. A ISA é uma conta para pessoa normal, para um adulto. Ela pode tirar a qualquer momento e livre de imposto. Só isso já quebra muito a comparação com qualquer outro país de manter os investimentos aqui. Esse é o limite para o adulto, então para o Vitor. Se você tem um filho, você tem um limite adicional, que é a Junior ISA, para pôr mais 9 mil libras por ano para ele. Às vezes você não está usando o seu limite das 20 mil e você poderia fazer o investimento para ele na sua própria conta. Tá tudo bem, não tem problema. Se não é questão de limite, às vezes. Você não está usando as 20 mil por ano, então você vai investir para o seu filho, você investe na sua conta mesmo. Mas a questão da Junior ISA não vai ter um rendimento maior ou menor ou tal. Mas a questão é, você já põe o seu filho em um jeito, tipo assim, cara, investir é importante, ó. Aqui, esse é o teu dinheiro. Isso aqui a gente tá construindo mentalidade, pra você. Hábito. Tipo assim, ó, a gente tá construindo pra você e tal. Com 18 anos, ele faz o que ele quiser. Se você quiser, inclusive, não dá pra ele quando ele fizer 18 anos, o direito seu. Tem pais que querem segurar mais e tal. Mas, e aí você vai abrir uma Junior ISA pra ele. E você pode investir, e aí vai ter várias estratégias, vai depender muito da idade do seu filho, mas... E também de quando ele vai querer usar esse dinheiro. Se for uma coisa mais próxima, tenta se manter mais cauteloso. Vai buscar algo ali mais da renda fixa mesmo, se estiver mais próximo para de repente ter necessidade de usar esse dinheiro. Mas se ele for um bebê, né, 2, 3 anos, cara, você tem aí 16 anos pela frente, a renda variável ela vai trazer uma expectativa de retorno maior. Ele vai sofrer com volatilidade no começo, no período? Pode, mas o que uma criança vai se preocupar quando ela tiver 10 anos que o mercado caiu? Pô, não, tipo, fechado. E você já respondeu a segunda, que era de uma conta mesmo. Eu ia falar de uma conta para adulto, mas aí você falou das ISAs, né? ISA. Tem algumas, né? A ISA é uma delas. Para quem é empreendedor, se você é empreendedor, cara, a personal pension, porque se você é empregado, você tem a work pension. Se você é empreendedor, você precisa de uma personal pension. Legal. A work pension é uma coisa que o governo fez que você é automaticamente colocado. Ele vence a inércia e a procrastinação. Você entra no trabalho, você entra na pensão. Você está investindo para sua aposentadoria. É automático. Você pode pedir para sair e, infelizmente, tem gente que pede para sair. Legal. Work pension é um benefício que você investe para sua aposentadoria, além de ganhar uma contribuição do seu patrão. Top. E aí tem gente que, infelizmente, acaba pedindo para sair. Não vale a pena sair. Mas para quem é empreendedor, não tem isso. Primeiro, não tem a obrigação de entrar. Você não entra automaticamente. Legal. Então, existe essa necessidade da personal pension. A conta AISA também para adulto é outra excelente conta. Matou os dois. E o seu, Dudu? Da hora. Minha pergunta é, tipo assim, só saindo um pouquinho do que a gente estava falando, no cenário de política, né, que hoje em dia aqui a Inglaterra está envolvendo em bastante conflitos, como a guerra da Ucrânia, né? Isso interfere alguma coisa? Tipo, cara, a política em geral interfere alguma coisa? Sim, com toda certeza. Quando você vai fazer uma decisão de investimento, o cenário econômico, o cenário político da região que você está escolhendo investir, ele vai afetar, tipo assim, significativamente os seus investimentos. Quanto mais, inclusive, caótica for a situação, maior vai ser a volatilidade do que você está investindo. Então, tem países que são mais conturbados e tal, politicamente. Tem países que passam por momentos ou que têm ameaças, por exemplo. Se a gente for falar de guerra,
a gente tem uma ameaça muito maior aqui do que no Brasil. Então, Exato. tipo assim, beleza, o Brasil ele é muito mais conturbado de maneira geral, política e economicamente, mas não tem uma ameaça de guerra quanto tem aqui. Então você tem que parar e pensar, beleza, ok, aqui no Reino Unido as coisas são muito mais estáveis, mas sim, se tiver a possibilidade de ter uma guerra, eu não estou falando aqui que vai ter ou que não vai ter, mas aqui é muito mais afetado do que é no Brasil. Então essa decisão, ela impacta a sua decisão de investimento, esse nível de segurança. Seria uma macro, né? Macroeconomia. Seria macroeconomia. mais ligado à macroeconomia. Perfeito. Mas não tem, assim, nenhuma relação. Tem se você investe de maneira regional. Por exemplo, você mora no Reino Unido, aí a gente entra numa coisa que eu estava comentando com vocês sobre o home country bias, que é o viés do país de origem. Isso não é coisa de brasileiro, não é coisa de inglês, é coisa de pessoa. Toda pessoa tem uma preferência para investir mais no país dela de origem. Inclusive, muitos fundos de investimento, a maioria dos fundos de investimento que você vai ver aqui, a alocação, ela tem uma porcentagem muito maior nas empresas do Reino Unido. Se você entrar na lista dos fundos, vai ter a alocação por região. É global, tem alocações em outros países, mas aqui é um número muito maior do que deveria ser se fosse por capitalização, pelo tamanho das empresas. Tem um pé muito maior e todo mundo tem isso. Todo mundo tem uma preferência para investir mais na sua região. Mas você não tem necessidade de fazer isso. Você sabe o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Não, é impossível saber. Quem fala que sabe, está mentindo, porque é impossível saber. Você pode ter umas convicções, e elas podem até acontecer, mas com certeza você não tem. É impossível ter. E aí entra a questão do investimento global. O investimento global, ele não foca em nenhuma região, ele investe de uma maneira seguindo o índice que segue a capitalização das empresas, independente de onde essa empresa é. Quanto mais valiosa ela é, mais você vai estar investindo nela. E aí ele separa, então, os países simplesmente por capitalização. E aí você acaba se isentando desse risco, por exemplo, de estar concentrado em um país. Um país só. Em um país só. Top. Existe sim, uma concentração maior nas empresas dos Estados Unidos, nesse tipo de investimento, simplesmente pelo fato das empresas lá terem um valor de capital, um valor de mercado maior. Muito maior. Então puxa mais. De cada 100 libras que você investe em um fundo global, 60 libras vai para as empresas americanas. Mas não quer dizer que está indo para o país, tá? Então, porque uma empresa americana, principalmente as maiores empresas americanas, elas são globais. Quando você investe numa Amazon, por exemplo, Sim. a Amazon não depende da operação dos Estados Unidos. Então, Principalmente as de tecnologia, né? Principalmente tecnologia. Então, ele tem sim um peso maior em um país. Então, assim, existe esse... mas não é uma decisão humana, é simplesmente uma decisão de capital, é o tamanho das empresas. Legal. Só que tá tudo bem. Por quê? Primeiro, porque de repente elas estão lá, elas são maiores, porque realmente elas são que têm a maior lucratividade. Vai brigar contra os números? Elas são as que mais cresceram. Por que cresceram mais? Porque realmente oferece coisa que talvez ninguém está oferecendo. Só que, de repente, dentro dessa lista vai ter muita coisa boa que você, de repente, vai deixar de fora porque você vai focar só nelas. Porque tem gente que acaba focando só nelas também. Então, interfere, sim, o cenário político. E aí entra um ponto, eu não acompanho. Você não acompanha? Não acompanho. Que da hora. Não, mas, pô, esclarecedor pra caramba. Mais alguma pergunta, Dudu? Então, tipo assim, mesmo num mundo cheio de especulações, ainda existem formas seguras de investir. Cara, quanto menos você acompanhar as especulações, vai ser mais seguro para você. A gente tem uma sensação de que a nossa interpretação do mundo vai dar uma vantagem pra gente. Tá completamente errada essa ideia. Caramba, Completamente errada essa ideia. O investimento ativo, estatisticamente, o investimento ativo, quando eu digo, eu acompanho as notícias, eu estudo os gráficos, eu acompanho as empresas, isso me dá uma vantagem. Estatisticamente, todo ano é provado que não, reduz a sua expectativa de retorno. A alocação passiva, na qual eu não perco um minuto da minha vida acompanhando notícia política, econômica, etc. Ou analisando uma empresa de uma maneira individual. Primeiro, porque eu não gosto. Nunca gostei. Nem na faculdade eu gostava. Segundo, porque estatisticamente não me traz um retorno. Tipo assim, não vai aumentar a minha possibilidade, a minha chance de ganhar um retorno adicional. Diminui, porque aumenta os custos, aumenta os vieses, aumenta a quantidade de coisas que está dentro de mim, que é uma interpretação equivocada do mundo, porque eu tenho uma visão de mundo. Aumenta muito a sua chance de ter um resultado menor. Tem gente que gosta. E esse é o único ponto que eu falo para a pessoa. Cara, é um hobby para você? Tipo, é uma coisa que você gosta de acompanhar? Beleza. Sabendo que os riscos são maiores, vai e faça a sua estratégia. Os riscos são maiores, estatisticamente você tem menos chance de sucesso. Se eu fosse você, eu faria com uma parte só do seu capital, não faria com tudo. A maior parte eu iria para uma estratégia passiva e global. Mas se você gosta, quem sou eu para falar? Eu não estou aqui para falar para esse tipo de pessoa que já entendeu, que já faz e que já
tá fazendo o que acha que tem que fazer. Sim, sim. Eu tô querendo conversar com uma pessoa que ainda não entendeu como começar e acha que é muito complicado e acha que precisa ser um gênio e acha que precisa Acompanhar todas as Então notícias. nem precisa saber disso, Exato. né? Pra e começar. acha que precisa de muito dinheiro também. Exato. Tipo assim, cara, não precisa. Tem benefícios e tem necessidade de começar e é fácil. E assim, é fácil assim, né? Entendendo alguns fundamentos, né? Tipo assim, não vou falar, vai e faz. Tipo assim, em 10 minutos eu consigo colocar uma pessoa para investir. Mas se ela não tiver alguns fundamentos, aí ela vai surtar em qualquer crise que tiver. Exatamente. Você falando em dinheiro é interessante, né? Na tua bio do Instagram tá, você tem 100 libras pra investir. Sim, Isso aí. porque, Não precisa cara, de rios de dinheiro, né? vamos lá. A gente superestima a nossa capacidade de mudar a nossa vida no curto prazo. Tipo assim, a gente tem ideia do que a gente quer na vida e fala, cara, não, tem um plano de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos. A gente tem uma ideia de que a gente vai alcançar muito mais do que a gente pode e a gente subestima o que a gente vai alcançar no longo prazo. Isso aí. Tipo assim, a gente não tem, até porque aí já entra uma questão biológica também. O nosso cérebro ele não está preparado para entender essa vida mais longa. Ele não está disposto a gastar energia com coisas que ele não vai ter recompensa agora. Tipo assim, você vai ter, beleza, eu tô investindo pro meu futuro. O seu cérebro, eu não quero saber do futuro, eu quero a Exato. recompensa agora. É Cadê? agora, é Viver agora. o presente, né? Biologicamente, biologicamente você não é preparado para investir. Se você for seguir a sua biologia, suas emoções, esquece. O corpo quer conforto, né? Sim, você vai fugir disso aí. Você vai fugir disso aí. Só que, além de ser benéfico para você, é necessário, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E você vai chegar com 60, 65 anos, com uma expectativa de viver mais 30 anos, e você, se não estiver preparado, você vai ter que trabalhar mais esses 30 anos. Pode ser até antes, tá? A aposentadoria. Ontem uma moça me mandou mensagem, ela, Samuel, você vai dar risada, mas eu quero me aposentar antes dos 50. Eu falei, tá. É isso aí. Rapaz. Você tá começando com 15? Eu falei, aí dá. Não, eu tô brincando, mas porque assim, a gente subestima o resultado do longo prazo. Você tem 100 libras para investir? É o que você tem hoje? Cara, Começa, faz. né? Porque o longo prazo ele vai te trazer um resultado. Eu não tô falando que você tem que acabar com as suas esperanças de mudar a sua vida no curto prazo, não. Mas planta pro longo prazo Perfeito. e deixa automático. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito e lá na frente você vai falar, putz, é verdade. Mas o curto prazo é essencial. E aí entra o empreendedorismo, aí entra o desenvolvimento profissional. Não tem nada a ver com investimento. Tem tudo a ver com o quanto você consegue mostrar de valor para as pessoas, oferecer de valor para a sociedade, seja no seu negócio, seja na sua profissão, e receber uma recompensa por isso. Perfeito. E, claro, gastar de maneira controlada, né? Porque aí... Viu? E não te impede também de fazer outras coisas, né? Exatamente. E outra, não, vai ficar. Eu já vou deixar aqui o meu compromisso com você. Tá. Vai ficar um convite para um próximo episódio. Porque Valeu. assim, uma pedrada. Anota, né? Foi uma pedrada o que você trouxe e eu procurei a maior parte do tempo não interferir, a gente não interferir e ficar ouvindo, porque realmente é uma aula. Foi uma aula. Eu queria terminar agradecendo mais uma vez a tua presença do Dudu. Eu vou deixar minhas redes sociais. No Instagram, você acompanhar o @VitorPagottoVieira. O nosso perfil da nossa comunidade é @BusinessInsightsUK. Se inscreve no nosso canal. Eu quero agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é a RN Digital World, por patrocinar esse episódio. Queria que você deixasse também, Samuel, o teu Instagram, o teu YouTube, os teus serviços, para a galera acompanhar você. Que o teu Instagram tem ouro. Cara, o meu Instagram é Guia do Brasileiro no UK. Isso. UK. Eu vou deixar na descrição também, Tá, vou deixar nas descrições sim. também. Meu YouTube também é Guia do Brasileiro. Tem o site, guiadobrasileiro.com. O site tem bastante conteúdo, tipo, de várias coisas de milha, se você gosta de juntar milha e tal, para viajar pro Brasil mais barato. Tem muita coisa. Mas é o Instagram, o YouTube e o site. Vou deixar também. Isso, só. Dudu, agradeço a tua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer Muito estar bom. com você hoje aqui. E se você tem uma empresa, um negócio, um serviço e quer anunciar no nosso podcast, entre em contato com a gente. E a gente, se for um produto bom, se não for jogo do Tigrinho, né? Jogo do Tigrinho não é investimento, né? Se não for nada, Entertainment. né, um picareta e algum produto que picareta, mas tá aberto para sua parceria, vai ser um prazer falar da tua empresa, do teu produto. E até a próxima. Obrigado. Busquem Valeu. conhecimento. Valeu, foi Muito bom, demais. velho.